Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, estou aqui na Tua presença, Pai, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, para declarar que o Senhor é Rei sobre toda a terra, e o Senhor repousa sobre nós a luz do Teu rosto, e nos conserva na Tua paz, livre de todo mal que possa nos atingir nesse tempo que nós vivemos hoje. Venha trazer descanso, venha trazer graça ao nosso coração, Pai. Assim nós colocamos na Tua presença as nossas vidas. E que este momento de reflexão da Tua palavra seja, Senhor, edificante ao nosso coração. Abençoa os irmãos que fazem parte do nosso grupo, do Seminário Teológico Canaã, os irmãos do SETEC, os professores Eduardo, pastor Marcos, evangelista Hélio, minha esposa Marineide, que trabalha na secretaria desse seminário. Que o Senhor abençoe os pastores Anderson e Rogério. Dai a Tua graça, Pai, e que esse tempo de reflexão venha trazer bem ao nosso coração. Assim nós oramos, capacitado por Ti, nós queremos entregar esta palavra em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E como prometido, estamos aqui realizando este vídeo, porque no dia de ontem a gente não pôde fazer devido à internet não estar concluindo satisfatoriamente o trabalho. Então hoje nós vamos meditar acerca da palavra que nós prometemos no dia de ontem. Analisar a situação atual na ótica do que aconteceu, da história do profeta Elias ali em Israel. Então nós sabemos que a palavra de Deus do Antigo Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Então por isso esses textos da Antiga Aliança nos favorece a entender o nosso tempo de hoje. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo tem se revelado em torno da sua palavra como Deus fiel e poderoso para abençoar. Mas também Ele deixou na sua palavra o texto que diz que Ele castiga aquele a quem ama, Ele trata de filhos. Então Deus está sendo revelado nas Escrituras como um Pai amoroso que disciplina os seus filhos para que nós andemos nos caminhos dele. Então eu quero destacar aqui dessa leitura do livro de 1 Reis, capítulo 17, você pode ver aqui que é a história do profeta Elias e Jezabel e o rei Acabe. São três personagens que nós vamos destacar aqui. O primeiro personagem é o profeta Elias, que o nome dele em hebraico é Elihu, que significa Jeová é Deus. Elias é a forma grega do nome hebraico. Elias é um personagem da Bíblia que surge no capítulo 17 de 1 Reis e que nada se sabe dele antes disso. A partir desse momento ele vai ser revelado na Escritura Sagrada como alguém que veio de Tisbe, que segundo Eusébio era uma região montanhosa da Gileade, daquela parte aquém do Jordão, onde é a Jordânia nos dias de hoje. Ele trajava vestes diferentes dos moradores da cidade. A sua vestimenta era de pelos e ele tinha um cinto sobre seus lombos. Com isso, podemos dizer que ele vivia uma vida retirada, tal como um eremita, que é alguém que se exclui da sociedade, que vai procurar um lugar tranquilo para poder exercer a sua fé. O segundo personagem dessa história é o rei Acabe. É o filho de Onri, fundador da terceira dinastia da família real do Reino do Norte. Esta terceira família reinante não se apartou dos pecados de Jeroboão, o primeiro rei sobre Israel, que havia criado 2 bezerros de ouro para que o povo adorasse. Um ele colocou em Dan e o outro ele colocou lá em Betel, para que o povo fosse adorar como se fosse um deus, para não precisar ir à terra de Judá para cultuar ali no templo de Jerusalém, porque eles haviam dividido as suas terras. Então Judá ficou ali no reino de Judá, no reino sul, e Jeroboão ficou no reino norte. Soma-se a isso o fato do rei Acabe se casar com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de Onri, rei de Sidom. Então eles se casavam com as
pessoas de nações diferentes para somar poder naquela época. E então ele faz um mau casamento, ele casa com esta mulher. E esta aliança de casamento resultou na implantação do culto a Baal, que era a divindade cultuada pelos fenícios, onde crianças eram levadas a ser sacrificadas a Baal em nome da santidade e da inocência. Jezabel sustentava os profetas de Baal e matava os profetas do Senhor. Para quê? Para afrontar a cada dia o Deus vivo, porque o Senhor não compactuava com esse tipo de situação. Só que a influência desta idolatria, desta Jezabel, não ficou somente nas terras de Israel. Ela foi também influenciar o reino do sul. Então ela pega sua filha, Atalia, e casa essa filha com aquele rei de Israel, com Jeorão. E à medida que esse casamento é feito, então fica assim aliança aos dois povos. E com isto a idolatria e o culto a Baal passa a nação inteira, tanto Israel como em Judá. Toda a terra de Canaã se contaminou com aquela religiosidade. Então Deus, nesse momento, ele diz para Elias, que estava ali nas terras de Gileade, para que ele saísse do seu lugar e se apresentasse para Acabe, porque Deus tinha uma palavra para Acabe a partir do profeta Elias. Então, neste momento, o Senhor o leva até a presença ali de Acabe, para que Deus leve a ele uma profecia. Essa profecia está escrita no livro de 1 Reis, capítulo 17, ela diz: um profeta chamado Elias de Tisbe, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, disse ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, e que se diga que cair orvalho e chuva sobre a terra. Então o Senhor ele tinha dito para Elias dizer para Acabe que haveria um tempo de seca, e essa seca só iria terminar quando Deus assim estabelecesse. E à medida que Deus enviou aquela mensagem, Acabe continuou nos seus erros, não se arrependeu, continuou na sua prática idólatra. Então agora é a hora de Deus cuidar do seu profeta. Deus ele envia o profeta Elias ali no ribeiro para que ele possa beber da sua água, e sustentou a Elias com o alimento que o corvo trazia de manhã e à tarde. E na obediência do profeta, ele foi sustentado nesse tempo de calamidade, porque Deus enviou ele através de uma viúva de Sarepta, onde ela pôde pegar a sua farinha e o seu azeite, pensando ela que haveria de acabar, mas crendo naquilo que Deus determinou para o profeta, então ela entrega e faz um pão para que o profeta venha matar a sua fome. E ali o profeta então profetiza na vida dela, diz que a farinha não vai faltar e que o azeite também não ia faltar, mas que ele ia ter todo o tempo da calamidade ela teria o que comer, ela e o seu filho. Então Deus enviou a Elias naquele momento para mostrar para aquele povo que Deus ele sustenta aquele a quem ele envia. Ele alimenta no tempo da adversidade. Ele é o pastor, ele é o Senhor de todas as horas da nossa vida, tanto nas horas boas como nas horas más. Então sabemos que no tempo da calamidade Deus sustentará a nossa vida. Então Deus envia Acabe novamente. Ele recebe a presença de Elias depois desses 3 anos, e Elias então vai e apresenta-se a ele e diz que Deus estava determinando o fim daquela seca. E ali foi realmente feito, a seca se findou, e diante da seca o Senhor colocou o final naquela calamidade. À medida em que ele faz novamente a chuva acontecer nas terras, o povo volta à vida normal. Imagine só você, 3 anos de seca, como o povo sofreu, quantas mortes, quanto gado passou a morrer, a vegetação não dava a sua cultura e o povo estava padecendo de fome. Isso porque eles haviam deixado o Senhor, se unido a Baal e corrompido a sua fé,
um povo que foi chamado para ser o povo de Deus, para pregoar a fé num Deus único, agora tinha sido contaminado com isto. E à medida que isso aconteceu, meus irmãos, o Senhor colocou o povo e disse: olha, agora vocês precisam tomar uma decisão a quem vocês querem servir. Ou servem a Deus ou servem a Baal. Então foi feito um desafio e o Senhor lhe disse para Elias que ele responderia com fogo. E ali os profetas de Baal ficaram até altas horas tentando falar com Baal para poder descer fogo do céu para consumir aquele holocausto, mas nada aconteceu. Mas mediante a oração de Elias, Deus enviou fogo e mostrou que ele é o Deus vivo sobre terra. No ídolo nada é, e as coisas que fizeram para aquele que não é Deus, mas sim uma idolatria. E à medida que o profeta cumpre este papel, todos os profetas de Baal agora são mortos. Então Deus cuida de tratar com os pecadores depois que a bonança acaba acontecendo. Então, mediante essa história, a gente coloca isso como um pano de fundo diante de tudo isso que está acontecendo. A história de Elias, toda aquela calamidade da seca, tudo aquilo que o povo vivenciou naquela época, serve para a gente como sombra daquilo que haveria de vir. Você sabe que a sombra nada é, mas ela reflete uma realidade futura. E a realidade futura é aquela que nós vivemos hoje. Então, por isso nós vamos olhar da maneira com que Israel, como o povo de Deus, estava naquela época se corrompendo. Nós vamos ver o que está acontecendo com este mundo em vários setores da camada social. Então eu quero apresentar para você agora aqui, rapidamente, algumas coisas que a gente tem observado. Basta só ter olhos para ver que aquilo que está diante da gente, diante das nossas memórias, a gente está sabendo que tudo isso está realmente ocorrendo. Então, só você olhar para o cenário atual do mundo, você vai ver como Deus está já declarando que a sua paciência está chegando ao fim, e Ele então está descendo para poder dar juízo e trazer a vara de correção sobre a terra. Preste bem atenção nesses detalhes que eu estarei mencionando a partir de agora. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para a área do governo. O que a gente vê nos governos do mundo inteiro? A gente vê a busca pelo poder financeiro. Cada nação quer se apropriar de mais riqueza do que a outra, porque vindo dinheiro eles podem a cada momento crescer de maneira bélica para poder se tornar uma potência diante do mundo. A busca pelo controle mundial é algo bem claro na nossa época. A gente está sabendo hoje, por causa dessa ciência moderna, com todos esses aplicativos, com essas maneiras fáceis da gente poder localizar outras pessoas, ninguém foge dos olhos eletrônicos. Todas as pessoas estão bem nítidas, bem abertas, e hoje está muito fácil da gente entender que o mundo está sendo preparado para a volta daquele que vai governar sobre a humanidade ímpia, e nós estamos realizando aqui essa reflexão. Corrupção nos poderes. Então todos os poderes relacionados nos governos estão se corrompendo, irmãos. Por quê? Porque há uma dedicação muito clara atrás do dinheiro, atrás do poder, atrás de situações que eles querem vivenciar em função da pobreza da nação, dos súditos da nação, das pessoas que moram nos seus territórios. Nós vemos também, diante de governos, a perseguição e morte aos cristãos. Em alguns países que estão cada dia mais intolerantes em relação à fé do cristianismo, estão matando os missionários, estão fazendo com que igrejas desapareçam, sejam queimadas. Então essa intolerância está sendo vista diante de Deus, e isso tem um preço a se pagar. Então nós sabemos que Deus descerá o juízo sobre a terra. Vemos também na sociedade na qual nós vivemos, que impera é a imoralidade. As pessoas estão cada dia mais decadentes nos seus usos e costumes, nos seus trajes, nos seus comportamentos, na sua comunicação. Tudo isso Deus está contemplando. O povo está usando o nudismo em forma de arte, está com simpatia em relação a Satanás. Ninguém tem medo mais daquilo que é feio. Antigamente assistíamos filmes e esses filmes tinham imagens
feias, a gente até sonhava com aquilo, ficava com medo. Hoje não, as pessoas estão simpáticas a esse tipo de mal, até as crianças estão se acostumando com aquilo que é feio e colocam isso até como estampa em suas roupas. Tudo isso porque um povo está se distanciando cada dia da presença de Deus. Então nós estamos vendo a valorização do ser que está totalmente esquecido, porque o ter tem tomado conta. As pessoas valorizam mais aqueles que têm, aqueles que possuem, e colocam em segundo plano, em terceiro plano, as pessoas que são, na verdade, boas, de um caráter elevado, uma moral elevada, mas por não ter algum patrimônio, por não ter uma situação privilegiada, eles não são observados como uma pessoa e são colocados de lado. Por outro lado, aquele que tem, mesmo que haja entre ele e as pessoas desse tipo de comportamento, algo que venha a ser nocivo à sociedade, não importa, ele tem, então ele pode ocupar um lugar de destaque. Nós encontramos também a valorização das pessoas que estão zombando do cristianismo. Então essas pessoas estão a cada dia sendo zombadores da fé, estão desprezando a realidade, estão manchando a nação brasileira de corrupção e também de atos que têm levado o nosso Deus a estar descontente com o Brasil e também com o mundo de um modo geral. Em carnavais passados a gente soube pela mídia que que algumas escolas de samba fez a pessoa de Satanás chicoteando Jesus lá na sua estrada, no lugar onde eles estavam se apresentando. Muito perto da gente, nós encontramos aí recentemente a exposição da Porta dos Fundos, que veio também ridicularizar o nome do Senhor diante da mídia. Houve uma repercussão muito grande, mas o povo está aí vivendo como se não acontecesse nada. Mas a gente sabe que Deus não está omisso a tudo isso, Ele está contemplando toda essa situação. Vemos também, meus irmãos, a família brasileira, como que ela está? Casamentos fragilizados pelas frequentes separações, alianças de casamento rompidas, adultério, que é a infidelidade no casamento, a fornicação, que é a prática sexual entre jovens e pessoas solteiras, violência na família, quantas pessoas morrendo, quantas pessoas indo ao caos por causa da violência dentro da casa, pais matando filho, filho matando pai, pai batendo na sua mulher, e as coisas estão desenfreadas. Assim está a sociedade. A doutrinação da ideologia de gênero é algo que tem maculado a imagem do Brasil e do mundo diante de Deus. Deus não está omisso a isso. Há uma resposta do Senhor para a nação e para o mundo. E nós estamos agora destacando em último lugar, irmãos, a igreja. A igreja que nós representamos, que nós fazemos parte, o povo de Deus da nossa época. Na época de Elias, o povo de Deus era Israel. Era a nação eleita, o povo escolhido para anunciar ao mundo o Deus único. Na nossa época, o povo de Deus é a igreja. Então vamos olhar a igreja como é que ela está. Vemos a igreja buscando crescimento financeiro que ofusca a cruz de Cristo. Quem busca o que é natural, o que é transitório, que é de valor dessa sociedade, não pode contemplar a cruz de Cristo, porque o Senhor não está compactuando com essas coisas. E templos luxuosos, um líder querendo colocar um templo maior do que o outro, é uma disputa de poderes nessa área. É a igreja do Senhor nessa terra. Pastores que se transformam em verdadeiros empresários e colocam os membros da sua igreja como funcionários. Isso tem acontecido nos tempos de hoje. A igreja não é mais humilde como outrora era, diante da situação que nós vivíamos no passado. A igreja exalta a emoção e esquece que o alimento verdadeiro é a palavra de Deus. A pregação coloca o homem no centro. A pregação tem que ser cristocêntrica, é Jesus que tem que aparecer. Mas nós sabemos que muitas mensagens têm colocado o homem e as suas necessidades em primeiro plano, e a pessoa de Deus fica em segundo lugar.
O enfraquecimento das doutrinas bíblicas traz distanciamento da cruz. As pessoas não estão mais diante do Senhor como estavam outrora, porque estão mais tendenciosas a ficar dentro de uma situação secularizados do que estar abnegando em relação à sua vida espiritual, à sua vida devocional. O lugar de culto que deve ser preservado, ele está se tornando mais parecido com aquilo que é um local de show do que com uma igreja. Então nós precisamos refletir sobre isso, sobre esses tempos modernos, sobre essas coisas que têm aparecido. Deus está contemplando, meus irmãos. Essa epidemia ou essa pandemia que está sobre todo o planeta, é Deus falando para a nação: tomem cuidado, se arrependam, deixam essas práticas erradas, se voltem para Deus. Mas o povo tem se calado, tem se tornado surdo e não tem ouvido a voz do Senhor. É algo que vem mostrar para a gente que nós estamos entrando numa fase da escatologia bíblica, estamos entrando no fim das dores. Mas o importante é que a gente possa descansar naquele que o Senhor tem colocado diante de nós, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, como nosso bom pastor, e que ele, assim como esteve com Elias, ele estará conosco no tempo de crise e da adversidade, cuidando da nossa saúde, cuidando para que nada de mal venha acontecer conosco, nos livrando desta praga que tem atormentado o Brasil. E nós sabemos que se isso durar alguns dias a mais, nós sabemos que o Brasil entrará numa consequência muito grande. Lá no tempo de Elias foram 3 anos de seca. Imagine você se nós estivermos nessa situação um pouco mais de 3 meses. O que acontecerá com a economia mundial? O que acontecerá com o nosso país? Então coisas espantosas estão acontecendo para que as pessoas venham refletir sobre a realidade. Irmãos, nós estamos numa situação de vulnerabilidade. Isso como sociedade. Porque por causa de um vírus, toda a nação está se dobrando de joelhos. Mas nós sabemos que o nosso Deus é todo poderoso para guardar a minha vida e a tua vida de todo mal. Quando Ele se manifesta, Ele pode dizer ao seu povo: fique tranquilo, a calamidade é grande, o preço que as pessoas estão pagando é grande, mas eu cuido da minha igreja, eu cuido do meu povo. Então o Senhor, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Então creia no Senhor, irmãos. Não vamos dar ouvidos a essas notícias que têm levado a nossa paz, que têm nos levado ao aprisionamento do medo. E com esse medo imperando na vida do ser humano, a gente não pode refletir a glória de Deus. Então que esta mensagem sirva de reflexão para mim e para a tua vida. Então que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E na próxima terça-feira nós estaremos novamente juntos ali às 20 horas para poder entregar mais uma palavra de Deus para vocês que são alunos do CETEC e também para as pessoas que puderem assistir este vídeo. Então que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém, Senhor.